Boa noite. Ó, Flávio já bateu o cartão. Estou muito feliz em te ver aqui, de verdade, viu? Estava ali trazendo vocês aqui no louvor e eu fiquei muito feliz em ver quem sempre vem, fiquei muito feliz em ver os visitantes. E hoje a gente vai ter o nosso segundo encontro da série Heróis. Quem teve aqui semana passada? Quem não teve aqui semana passada? Uau, então legal. Vamos lá, nós estamos falando sobre os heróis e o Arthur começou semana passada falando sobre os heróis do cinema, dos quadrinhos que a gente tem hoje, e ele fez essa seguinte pergunta aqui, ó. Na verdade, uma afirmação, né? Todo mundo tem um super-herói favorito. E ele perguntou, qual que é o seu super-herói favorito? Aí teve gente que falou, o Capitão América, o Batman. E eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu não tenho super-herói favorito. Porque eu não gosto muito, vou ser real, eu não gosto muito de filme de super-herói, não. Segunda-feira eu vou assistir o Coringa. Porque ele é o vilão. Aí eu gosto. Entendeu? E eu fiquei pensando, falei, não é possível que eu não tenha nenhum super-herói favorito. E eu cheguei na conclusão, dei uma puxada na minha cabeça, e eu lembrei, na verdade, que meu super-herói favorito é esse cara aqui, ó. Qual a graça? Chapolin Colorado. Quem assistiu Chapolin Colorado? Se você não gosta de Chapolin Colorado, você nunca assistiu Chapolin Colorado. Essa é uma afirmação. Pode anotar e postar no Twitter. Se você não gosta de Chapolin Colorado, você nunca assistiu Chapolin Colorado. Porque esse cara, ele faz milagres de forma bem-humorada, de forma simples. Só que aí, essa semana, eu pesquisando sobre super-heróis, falei, cara, não é possível que eu não tenha nenhum super-herói em comum. E eu cheguei na conclusão que eu tenho um segundo super-herói favorito. Que é esse aqui, ó. Quem sabe quem que é esse super-herói? Quem sabe? Ganhou um chocolate. Não, você não. Andréia? Não. O meu segundo super-herói favorito é esse cara aqui, ó. Cadê ele? Esse é meu segundo super-herói favorito. Quando eu achei essa foto, eu falei, só não ganho do Chapolin Colorado. Então esse é o nosso Super Arthur. Quem quiser, eu posso mandar essa foto no WhatsApp depois. Tá? E a gente veio de uma série que falava sobre os princípios, né? A gente teve uma série para trás, que era os princípios da nossa fé cristã. E a gente falou sobre fé. Quem lembra aqui o que é fé? Um dos pontos que a gente trabalhou foi esse aqui, ó. Fé é a maneira com que lidamos com aquilo que nós não vemos. Quem lembra disso que a gente conversou em uma das nossas últimas séries? E a gente está falando sobre heróis da fé. E primeiro a gente precisa entender o que é fé e também entender o que é herói, para a gente saber de quem é que a gente está falando. Então eu trouxe esses dois pontos, que foram pontos que a gente trabalhou quando a gente estudou sobre fé. E o segundo ponto é, todo mundo tem fé em algo. Nós só precisamos escolher em quem vamos depositar a nossa fé. Então se a gente parte desse pressuposto de que isso é fé, a gente precisa saber agora o que é ser herói. E eu fui no dicionário. No dicionário, está falando da seguinte forma. Herói é o termo atribuído ao ser humano que executa ações excepcionais, com coragem e bravura, com o intuito de solucionar situações críticas, tendo como base princípios morais e éticos. Logo, eu juntei as duas coisas. Eu peguei o significado de herói e peguei o significado de fé, para a gente entender quem seriam, então, os heróis da nossa fé. E eu fiz essa junção aqui, ó. Ficou assim, herói da fé é o termo atribuído ao ser humano que executa ações excepcionais, baseados na sua maneira de lidar com aquilo que não vê, com coragem e bravura, com o intuito de solucionar situações críticas, tendo como base princípios morais e éticos. E aí, eu falei, cara, eu preciso ler de novo sobre esses heróis da fé. Para quem não sabe, os heróis da fé eles são citados lá no livro de Hebreus, e é um capítulo inteiro, onde o autor de Hebreus ele começa a descrever as qualidades e as características desses caras e dessas mulheres. E eu queria ler esse texto na íntegra com vocês, para vocês entenderem de quem a gente está falando. Fala o seguinte, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê.
Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que os buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, coordenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, pois lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque, seu filho, como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende a sua descendência, concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos, Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorá-lo, apoiando em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidasse de seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho de Faraó, da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo, do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquilo que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias, e as suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de suas cidades, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram a sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Para terminar, alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados no meio, outros mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo preparado para nós, de modo que, sem nós,
eles não chegassem à perfeição. Esse texto é um dos textos mais incríveis da Bíblia para mim. Porque eu fico pensando assim, o que eu preciso fazer para o meu nome estar nessa lista? Já pensou, o seu nome está nessa lista? Imagina falando assim, porque Noé fez isso, porque Abraão fez isso, porque o Abner fez isso, porque a Thaís fez isso, porque a Heloísa fez isso, porque a Esther fez isso, porque o Caio fez isso. O que a gente precisa fazer? Qual que é o tamanho da nossa fé hoje para ser considerado um herói da fé? Será que eu tenho 2% de fé que esses caras tiveram? Será que esses caras viviam num tempo muito mais fácil que o meu? A gente ficaria o ano inteiro aqui no Mega se a gente fosse contar a história de cada um desses heróis. E deixa eu te falar, a história deles é incrível. Se você pegar a Bíblia e procurar a história desses caras e dessas mulheres, você vai pirar. Não tem nenhuma série do Netflix melhor que a história desses caras. Só que a gente gastaria o ano inteiro falando desses caras. E aí o texto fala, eu ficaria o resto da vida aqui citando vários nomes e citando várias histórias. Então o que a gente fez no Mega? A gente decidiu selecionar alguns desses heróis para contar a história deles. Então semana passada a gente contou a história de Samuel, e hoje a gente vai contar a história de mais um homem. No meu pequeno grupo a gente fez um desafio. Quem acertasse a pessoa que eu falaria hoje ganhava um rodízio de churrasco. E o cara que eu vou falar hoje é José. E ninguém falou de José. Então agora eu quero que vocês me paguem um rodízio de churrasco, tá? Nós vamos falar hoje sobre José. Esse cara tem uma das histórias mais incríveis que eu já li na Bíblia. E deixa eu te falar, presta bastante atenção na história desse cara, que eu vou te contar ela agora. Só que se você perder um detalhe, você não vai entender a construção da história dele. E deixa eu te falar, é uma história incrível. Então presta bastante atenção no que eu vou te explicar, tá? Essa história está lá em Gênesis. E o texto começa o seguinte. Gênesis 37:2 fala assim: este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos do seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. Parece que é um texto bobo. Esse texto não falou nada comigo. Deixa eu te mostrar quanta coisa importante tem nesse texto que a gente precisa entender. Primeira coisa que a gente precisa entender é que este é o relato de Jacó e sua família. Jacó era pai de José. Antigamente, Deus não havia se revelado ao povo. Quando as pessoas queriam se referir ao nosso Deus, elas não sabiam como falar isso, porque Deus não tinha se revelado. E aí, Jacó, que é pai de José, e eu vou explicar depois que ele é pai de outros filhos também, os irmãos de José, ele era filho de Isaac e bisneto de Abraão. Naquela época, quando alguém queria se referir ao Deus, falava assim, mas espera aí, a gente está conversando sobre Deus. Que Deus que você está falando? As pessoas falavam assim, eu estou falando do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É como se você estivesse falando assim, você chegasse na sua escola e estivesse na aula de filosofia, e alguém estivesse falando assim, calma aí, mas que Deus que estão falando? Eu estou falando do Deus da Rebes, da Beus e da Isa, Camia. Cara, olha que privilégio. As pessoas reconheciam Deus através da vida desses três homens. Então, quando eles queriam... Imagina assim, lá no Japão, alguém vai estudar religião. Aí lá no Japão, o professor do olho puxadinho começa a falar de Deus, e eles falam assim, mas que Deus é esse? Em japonês, né, claro. E eles falam assim, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus era reconhecido por ser o Deus desses três caras. Então o texto começa falando o seguinte, José era filho de Jacó. Olha a descendência de José. Cara, ele era filho dos três caras que eram muito tementes a Deus, que agradavam a Deus, a ponto de serem reconhecidos como representantes desse Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que José era filho de Jacó, e qual era a história de Jacó? Segunda coisa que esse texto fala pra gente, José tinha 17 anos. Quem que tem 17 anos? Lá atrás, tem alguns com 17 anos. A história que a gente conhece de José começa com 17 anos de idade. E deixa eu já te falar a primeira coisa importante de hoje. Eu não sei quantos anos você tem. Você pode ter 17, você pode ter 16, 15, 14, 13, eu não sei. A melhor parte da sua vida pode começar a ser escrita hoje. Não, mas eu só tenho 17 anos. Eu não sou adulto, eu preciso amadurecer algumas coisas. A história de José começa a ser escrita com 17 anos de idade. Tá? Então guarde isso. José era um adolescente. Tá? Não acho que José é aquele cara barbudo. José era igual a você. Tá bom? Outra coisa que esse texto fala com a gente. José cuidava dos rebanhos do seu pai. Então José era pastor de ovelhas. Naquela época, a profissão de pastor de ovelhas era uma profissão
muito ruim. Porque ninguém valorizava um pastor de ovelhas. Era a profissão que ninguém queria fazer. Então José provavelmente não era reconhecido na sociedade. Por quê? Porque ele era pastor de ovelhas. Imagina você chegando no lugar e falando assim, você trabalha com o quê? Você é carpinteiro? Você é... Não, eu sou pastor de ovelhas. Ninguém dava moral para José. Tá? E a quarta coisa que a gente vê nesse texto, seguinte. Não, já vamos pular para o próximo texto. 3 coisas só. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido enquanto Jacó era idoso. Presta bastante atenção nisso. Jacó amava José mais do que qualquer outro de seus filhos. Jacó, ele tinha 11 filhos. Perdão, 12 filhos. José tinha 11 irmãos. Tá? José era o 12º filho. Quem aqui tem 11 irmãos? Imagina você morar numa casa com 11 irmãos. A guerra que deve ser. Tá? Então, José, ele tinha 11 irmãos. José era o 12º filho. Por que Jacó amava mais José? Deixa eu te explicar. Ele trabalhou 14 anos por aquela esposa. 14 anos. Aquela mulher não podia ter filho e de uma hora para outra ela engravida. Pensa no carinho que ele tinha com José. Então o texto fala isso. Pensa nos ciúmes desses 11 irmãos. Seu pai falando o tempo todo assim, mas José joga bola melhor que vocês. Não, mas José cuida das ovelhas muito melhor do que vocês. Hoje tem um pedaço de carne a mais no jantar. José ganha esse pedaço de carne. Os 11 irmãos de José eram irados. Eles morriam de ciúmes de José. E aí a gente tira a primeira lição que a gente pode aprender hoje. E eu quero tirar com vocês 4 lições da história de José. Primeira lição da história de José é o seguinte. José, ele escolheu ser um adolescente maduro. Com 17 anos, ele escolheu ser uma pessoa madura. Olha o que esse texto fala. E contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais do que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que a todos os outros filhos. Não era capaz de lhe dizer uma palavra amigável. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles odiaram ainda mais. Vamos lá, primeira coisa que esse texto fala para a gente. José, ele contava para o seu pai o que os seus irmãos faziam. José era dedo duro. Então pensa lá, todo mundo lá cuidando das ovelhas, o irmão fala assim, quer saber, eu vou tirar um cochilo, estou cansado. José corria para casa. Pai, você não sabe o que meu irmão fez. Dormiu no trabalho. Aí o pai ia lá e brigava com esse irmão. Aí esses irmãos falavam assim, quer saber, vou ficar até mais tarde hoje no celular. Pai não desligou o Wi-Fi, vamos virar a noite no WhatsApp. José chegava pro pai e falava na hora, olha lá, meus irmãos estão tudo no celular. Cara, José era imaturo. Por quê? Os caras já não gostavam de José. José vai lá e começa o quê? A dedurar os caras. Tudo que ele fazia de errado, José estava lá dedurando. Então isso já aumentou um pouco a ira dos irmãos. E o texto continua. Jacó amava José mais do que qualquer outro de seus filhos. Isso era declarado, tá? Jacó falava isso. Outra coisa que esse texto fala com a gente. Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Pensa 12 filhos numa casa. Todo mundo ia fazer o seguinte, o mais velho ia ganhar uma roupa, e aí quando o serviço mais passava por debaixo, até chegar em José, certo? Não. José tinha roupa especial. Então o pai dele ia lá no shopping, naquela loja bem ruim, comprava 10 camisas iguais. Falava assim, um ainda vai ter que pegar emprestado, porque não tem dinheiro não. Mas José não. José, eu vou dar uma túnica especial para ele. Pensa na raiva dos irmãos de José. E o texto vai piorando. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles amava mais que qualquer outro dos filhos. Outra coisa, os irmãos não eram capazes de dizer uma palavra sequer amigável para José. E para terminar, certa noite José teve um sonho e contou para seus irmãos. E eles o odiaram mais ainda. Deixa eu te falar a verdade. Quando eu li esse texto, eu comecei a ficar com raiva de José. Falei, esse cara é muito chato. Porque esse cara é um mimado. O pai dele dá tudo para ele. Esse cara é... Eita. Esse cara chegava e dedurava os irmãos pro pai o tempo todo. O pai comprava roupa melhor para ele. Esse cara não era capaz de ouvir uma palavra boa dos irmãos. E os irmãos tinham ódio desse cara. Eu comecei a ficar com ódio dele também. Eu falei, não, esse José deve ser muito chato. Tá? Mas vamos lá. Olha o que o texto continua falando com a gente. José teve um sonho. Na verdade, ele teve 2 sonhos. Eu vou explicar agora.
E ele chega para todo mundo e fala assim, vem cá, todo mundo na sala, que eu quero contar um sonho que eu tive para vocês. Imagina os 11 irmãos chegando assim, vai, conta esse sonho, o que você sonhou dessa vez? E olha o que José sonha. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles odiaram ainda mais. Ouça esse sonho que eu tive, falou José. Eu estava no campo, amarrando meus feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou de pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam, você imagina que será o nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e a maneira como ele contava. Pouco tempo depois, José teve um outro sonho. E mais uma vez contou aos seus irmãos, ouça, eu tive um outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu dizendo, que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos, viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Quantas estrelas José falou que se curvou diante deles? 11. Quantos irmãos José tinha? 11. Então o que ele está falando? O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Mano, se eu fosse irmão de José, eu ia de voadora. O que ele está falando? Meu pai, minha mãe e 11 irmãos me adoram. Cara, depois você pode ler a continuação desse texto na sua Bíblia, porque ele é grande. Mas os irmãos de José ficam com tanta raiva, com tanto ódio de José, que eles planejam matar José. E eles se juntam e falam, cara, vamos dar um fim nesse moleque. Quem que esse moleque acha que é? Esse cara já está falando que a gente vai adorar ele. Enfim, e aí eles fazem lá, conversam, vamos matar, vamos acabar com a vida dele. E um dos irmãos fala assim, não, por que a gente vai matar se a gente pode ganhar um dinheiro? Vamos vender esse cara. Esse cara some da nossa vida e a gente ganha o dinheiro. Quem nunca pensou em fazer isso com o irmão mais novo? Quem nunca falou assim, cara, eu vou vender o meu irmão? Porque ele some da minha vida e eu ainda vou ganhar uma grana. Eu sou o irmão mais novo, tá? Então eu nunca pensei em fazer isso. E olha o que o texto continua falando. E esses caras, presta atenção, esses 11 irmãos pegam José, jogam eles dentro de uma cisterna vazia, e aí vocês podem ler depois, aí um irmão fala assim, opa, peraí, vamos vender esse cara como escravo. Se a gente ficar aqui na estrada, passa um monte de caravana aqui toda hora passa uma caravana indo para o Egito. Vamos vender esse irmão nosso para esses caras, esse cara vai para o Egito, ele vai subir da nossa vida, a gente fala com o nosso pai que ele morreu. Passa uma caravana, e eles falam, tem um cara aqui que a gente quer vender para vocês. Eles olham, tá, toma aqui, toma uma moeda, eu vou levar esse cara. E José é vendido para esse pessoal. E eles falam o seguinte, puxa, e agora? Mas a gente vai falar com o nosso pai que a gente vendeu o nosso irmão. O que eles fazem? Eles pegam a túnica, sabe aquela túnica que ele ganhou de presente? Matam o animal, suja ela de sangue e fala com o pai deles assim, olha, sabe seu filho predileto? Morreu. Veio o animal e estraçalhou ele. A gente fez de tudo, pai, de tudo para salvar ele. Mas não deu certo. E a Bíblia fala que o pai de José chorou e rasgou sua roupa de tanta tristeza que ele estava. Só que José foi vendido para o Egito. Primeira coisa que eu quero te falar. Talvez, o que José está vivendo agora é fruto da imaturidade de José. José, ele não tinha papo na língua. Poxa, cara, sonhei que todo mundo se curvava diante de mim. Ah, você está usando blusa da Eren? Eu tenho uma túnica especial que meu pai me deu. Ah, dormiu no trabalho? Pai, vai lá, bate nele. José teve várias atitudes imaturas. E talvez grande parte dos problemas que a gente tem na nossa vida é fruto da nossa imaturidade. Talvez muita coisa que você sofre na sua escola, que você passa na sua escola, é fruto da sua imaturidade. Talvez você colhe frutos da imaturidade dos seus pais. Grande parte dos nossos problemas, eles são causados pela nossa imaturidade. Só que nesse momento, quando José é vendido, ele escolhe ser um adolescente maduro. E vocês vão ver a reviravolta que tem na vida de José por causa da maturidade dele. José vai embora, é vendido para o Egito, chega no Egito, um lugar onde ele nunca esteve. Antes, uma frase para a gente guardar. Envelhecer é inevitável, todo mundo vai envelhecer. Todo mundo vai envelhecer. Amadurecer é uma escolha que a gente tem. Por quê? Não, Abner, eu faço essas coisas que eu faço hoje matura porque eu sou adolescente. Deixa eu te falar, se você não corrigir isso hoje, você vai virar um idoso fazendo a mesma coisa. Amadurecer, maturidade, não significa ter muita idade. É uma escolha que a gente faz, tá? E José, ele escolhe com 17 anos, ser um adolescente muito maduro. Vamos lá, José chega no Egito, e aí ele está lá.
amarrado, provavelmente, amarrado no lugar, no shopping dos escravos. E aí chega o pessoal mais rico, e fica olhando e fala, acho que eu quero comprar aquele lá do canto. Vou comprar esse aqui agora. Naquela época era assim. E aí Potifar, que era um cara muito rico, chega, olha para José e fala, deixa eu ver seus dentes. Tá bom com o dente. Você manca? Não, tá. Cara, vou levar esse aqui. Pega José e leva para trabalhar para ele. Só que José tem que fazer uma segunda escolha na vida dele. Além dele ser um cara maduro, José decidiu ser um adolescente íntegro. Olha o que esse texto fala. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do Egito por causa de José. Potifar começou a ver Deus na vida de José e falou, cara, tudo que esse cara faz é muito bom. Tudo que esse cara faz tem excelência. Esse cara limpa o chão muito bem. Esse cara limpa a janela muito bem. Esse cara dá comida para os animais muito bem. Vou começar a dar responsabilidade para esse cara. Até que chega um momento que José comanda tudo da casa de Potifar. Tudo. Potifar não preocupa com nada. Vou pegar uma roupa que preciso lavar. Não, já lavei para você. Preciso fazer almoço. Não, o almoço já está pronto. José se tornou o funcionário número 1 de Potifar. Então o texto fala, tudo que José fazia, Potifar admirava. Tudo corria bem na casa e as plantações e os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José. E tendo como administrador de tudo, não se preocupava com nada, exceto com o que ele ia comer. Deixa eu te falar, José conquistou 100% da confiança de Potifar. José, ele tinha tudo para chegar na casa de Potifar e começar a reclamar. Eu fui vítima dos meus irmãos. Ninguém me ama nesse mundo. Eu fui vendido, eu fui traído, eu fui humilhado, eu fui enganado. Deus, onde você estava nessa... Vou virar ateu agora. Que a moda agora é, passei por um problema, eu viro ateu. Né? Agora eu sou ateu, eu confiava muito em Deus, mas se os meus irmãos me venderam, Deus não fez nada. Deus esqueceu de mim, sou ateu agora. José tinha tudo para reclamar. Sabe o que José faz? Cara, eu estou entendendo que Deus me mandou para cá por alguma coisa. Seja quão triste foi essa história. Então eu vou pegar tudo que eu tenho para fazer aqui e vou dar o meu melhor aqui. Eu vou ser o melhor escravo. Pensa nisso. O objetivo do cara era ser o melhor escravo. E eu vou ser o melhor escravo da casa de Potifar. Porque se eu estou fazendo isso aqui, Deus tem um plano para a minha vida. E aí José se torna essa referência. Só que aí começa um outro problema. A mulher de Potifar começa a ver José. Pensa, o cara fazia crossfit no Egito, carregando pedra de pirâmide. E ele olha para ele e fala, cara, esse cara é meio bonitinho. Eu acho que esse cara, eu pegaria esse menino. E ela começa a dar em cima desse cara. E ele começa a dar em cima de José. E a Bíblia fala que a esposa de Potifar chegava para José e chamava, vem se deitar comigo. Olha esse texto. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. Pensa comigo, José podia falar assim, mano, eu vou pegar a esposa do chefe. É a chance de eu virar o jogo. Imagina o Egito inteiro falando, cara, sabe aquele escravo? Pegou a esposa de Potifar. Só que olha a atitude que José tem. José recusou e disse, meu senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra o meu Deus. Deixa eu te falar. Sabe aquela frase que sempre vem na nossa cabeça assim? Mas não tem ninguém vendo. Ninguém está vendo isso. Então por que eu não posso fazer? Provavelmente Potifar estava viajando. José estava sozinho em casa com a esposa dele. A esposa falou, estou com saudade do meu marido, não tenho ele aqui, deixa eu ver. Vai José mesmo. José podia falar assim, mas não tem ninguém vendo. Quem vai me condenar pelo que eu estou fazendo? Ninguém vai me condenar, ninguém vai me apontar o dedo para mim. Só que José fala o seguinte, estaria eu pecando contra o meu Deus. José não negociava a fé dele. José não negociava os princípios dele. Independente se tinha alguém observando ele não. Sabe qual que é o seu problema? É que a sua pergunta é, será que o Abner está me vendo? Será que o Arthur está me vendo? Será que o meu líder de pequeno grupo vai saber que eu fiz isso aqui no rolezinho? Deixa eu te falar uma coisa. Você não tem que esconder nada da gente. Porque eu ficar sabendo ou não é o menor dos problemas. O Arthur ficar sabendo, a Thaís, a Rafa, é o menor dos problemas. Sabe quem que você está desagradando e desobedecendo? A Deus. E dele você não esconde nada.
José falou assim, cara, mas será que meu pai vai ficar sabendo disso? Será que... Não, ele falou assim, eu estaria pecando contra o meu Deus. E disso eu não abro mão. Isso para mim é inegociável. O amor e o temor que eu tenho ao meu Deus, isso é negociável. Sai fora. Em outras palavras, tá? E aí, as coisas ficam piorando. Antes, todo pecado vai te levar muito além de só aquilo que ele te propõe a fazer. O pecado ele vai te levar à morte e à morte eterna. O problema é que a gente acha que quando a gente vai pecar, o pecado acaba ali. Abner, uma menina pediu para ficar comigo. Eu até lutei, mas eu fui, mas a gente ficou. Então acabou ali. Deixa eu te falar uma coisa. Ali é o começo do seu pecado. Todo pecado termina na morte. O problema é que o pecado engana a gente. Ele falou assim, não, é só um copo. Bebe um copo e acaba aqui. Quando você bebe um copo, o seu pecado começa ali. Ele não termina ali. E todo pecado te leva à morte. E não é morte física somente. É a morte eterna. Tá? Só que a situação piora. A esposa de Potifar, ela persiste e insiste todo dia. Imagina todos os dias, ela chegando e falando, e aí José, hoje rola? Fechou? Hoje você não me escapa. Hoje você vai ser meu brinquedo. Ah, vocês já ouviram isso em algum lugar, né? E José, ó, dava linha. José não negociava. Deixa eu te falar uma coisa. Reputação é aquilo que as pessoas dizem de você. Quem que o Abner é? O que vocês falam de mim é a minha reputação. Quando eu morrer, o que vocês vão falar de mim é a minha reputação. Tá? O meu caráter é outra coisa. O meu caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. Esse é o Abner de verdade. Eu posso mostrar para vocês que sou um cara muito legal, mas quando ninguém está me vendo, eu faço um monte de coisa errada. Então, a minha reputação pode ser boa, mas o meu caráter não necessariamente pode ser bom. Só que, além da reputação e do nosso caráter, tem um outro ponto. A nossa integridade é o que a gente defende. São os nossos princípios, quando ninguém vê. E José, ele decidiu ser um adolescente íntegro. Ele falou o seguinte, eu vou defender os meus princípios, mesmo eu não estando debaixo da casa dos meus pais, mesmo eu não estando na minha igreja, mesmo eu não estando na minha terra, eu estou aqui como escravo e eu não abro mão dos meus princípios. Isso é ser um jovem íntegro, tá? O texto continua, e a esposa de Potifar começa a pegar pesado. Deixa eu te dar 3 dicas para você fugir de toda tentação da sua vida. Que são as 3 dicas, 3 ações que José teve diante da tentação. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Tá? Primeira dica, fuja da tentação, sai fora, não negocia com a tentação, você vai perder. Tá? Segundo, identifique seus pontos fracos e coloque limite. E terceiro, tem alguém para prestar contas. É muito mais fácil chegar para alguém e falar assim, olha, tá difícil, eu estou sendo tentado nisso, do que você chegar para alguém depois e falar assim, eu caí. Eu fiz isso. Tá? José era um cara de muita fé. José está no livro, no capítulo, sobre os heróis da fé. Mas olha o que José fazia. Fugia da tentação. Ele evitava ficar perto dela. Ah, Abner, eu gosto muito de uma menina, mas eu quero parar de gostar dela. Tá, mas você ficou abraçado com ela o mega inteiro. Como que você quer parar de gostar dela? Foge, sai de perto. Abner, toda vez que eu vou pro rolezinho eu faço coisa errada. Então por que você vai? Abner, toda vez que eu abro o Instagram eu vejo coisas que não tem que ver. Então por que você tem Instagram? Você está entendendo o que eu estou te falando? Foge, sai fora, não negocie com isso. Porque toda vez que você negociar com a tentação, você vai perder. Todas as vezes. Ela vai ser muito mais forte que você. Tá? Só que aí a esposa de Potifar fala o seguinte, não, quem que esse cara acha que eu sou? Deixa eu te falar uma coisa. Em alguns momentos, as coisas podem sair do seu controle, mas elas nunca vão sair do controle de Deus. Nunca. A esposa de Potifar chega para ele e agarra ele e arma uma emboscada contra ele. Só que José fala o seguinte, cara, eu preciso fugir. E a Bíblia fala que José, ele foge tão desesperado dali que a roupa dele ficou na mão da esposa de Potifar. E ele saiu correndo pelado pelo Egito. Só que essa mulher fala, então ele está negociando comigo? Chamou todos os outros escravos e falou o seguinte, olha só, tá vendo essa roupa aqui? Essa roupa é de José, ele tentou me estuprar. E aí, Potifar chega da viagem e fala assim, sabe aquele seu escravo que você é o queridinho? Aqui, ó, olha a roupa dele. Ele entrou aqui dentro
e me segurou e me bateu. E ele queria de todo jeito fazer sexo comigo. E eu fugi. Potifar manda prender José. Sabe qual que é a diferença dessa segunda frustração da vida de José para a primeira? É que na primeira, José, ele era imaturo. Ele fazia coisas que não tinha que fazer. Só que na segunda vez, José fez tudo certo. José foi um excelente escravo. José fugiu da esposa de Potifar o tempo todo. E olha só, deu errado de novo. Deu errado de novo. E aí você deve pensar assim, tá vendo, Abner? Se eu faço, na minha vida é do mesmo jeito. Se eu faço tudo errado, dá errado na minha vida. Se eu faço tudo certo, dá errado do mesmo jeito. A história de José é igualzinha. E aí José vai preso. Imagina José chegando na prisão e falando assim, mano, olha onde eu vim parar. Eu fui vendido pelos meus irmãos. Eu fui traído pela minha família. Meus pais nem me procuraram. Eu vim trabalhar como escravo num lugar onde eu não conheço ninguém. E aí eu tentei fazer tudo certo, mas sabe o que aconteceu? Me traíram de novo. Me venderam de novo. Me frustraram de novo. E eu vim parar numa prisão. E esse é o nosso terceiro ponto. José está na prisão agora. Só que José tem uma terceira atitude para a vida dele. José ele escolhe ser um adolescente que serve com excelência. Olha o que esse texto fala. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele, ele dava sucesso em tudo que ele fazia. José chega na cadeia, na prisão. Provavelmente ele foi machucado lá dentro, ele passava frio, ele passava fome, ele dormia mal. Sabe o que José fala? Cara, eu não sei por que eu estou aqui, mas eu vou estar aqui e vou fazer o meu melhor aqui dentro. Pela segunda vez, José escolhe ser maduro. E ele fala assim, eu dei o meu melhor lá na casa de Potifar, e eu vou dar o meu melhor aqui na prisão. E olha o que a Bíblia fala. José começa a fazer tudo tão bem feito, que o carcereiro entrega tudo na mão dele. José, eu estou indo para casa, está aqui a chave das celas, tá? Eu estou indo para casa, cuida para mim, hein? José fazia aquilo com excelência. José era um preso que cuidava dos outros presos. José tinha a senha da porta da cadeia. José tinha a chave do cofre. José tinha a chave de todas as celas. Mas José era um preso. Mas olha a confiança que o carcereiro tinha em José. Sabe por quê? Porque José escolheu fazer tudo com excelência. E lembra, José era adolescente. José estava preso injustamente. E ele escolhe fazer tudo com excelência. E esse é o ponto principal do que eu quero te falar hoje. Você, adolescente, tem feito tudo com excelência? Você tem escolhido servir com excelência aonde você está? Eu estou falando isso na sua casa. Quando sua mãe te pede ajuda, você levanta e vai e faz com alegria, porque você quer dar o seu melhor naquilo. Ou você resmunga porque, minha mãe está abusando da autoridade sobre mim. Na sua escola, você serve como você tem que servir? Lá na rede, você serve como você devia servir? Aqui no Mega, você serve como você devia servir? Eu fiquei muito feliz, quando a gente abriu as vagas da escola de música e um monte de adolescente procurou. Sabe por quê? Porque eu vi José em cada um deles. José, ele não sabia ser escravo. José sabia cuidar de ovelha. Mas quando ele chega para trabalhar como escravo, ele pensa assim, eu não sei escravo, mas eu vou dar o meu melhor como escravo. E ele dá o melhor dele como escravo. E ele vai preso. E ele fala, eu não sei ser um preso, mas eu vou dar o meu melhor sendo um preso. E deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está pensando assim, mas naquela época era tão fácil. José não tinha que fazer prova na escola. José não tinha que depender dos pais para levar ele de carro para servir. José sabia fazer. As coisas eram mais fáceis, Abner. Poxa, eu não sei fazer as coisas. E eu fiz um combinado com o Arthur, que ele só deixaria colocar aquela foto dele se eu colocasse uma minha feia também. E olha essa foto aqui. Eu tinha a idade de vocês nessa foto. Eu era adolescente. E eu servia na minha igreja. Eu comecei a servir na minha igreja com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade eu operava o som da igreja, do culto. Daquela mesa ali, ó. Tá? E até que o meu pastor de jovens saiu da igreja. Ele foi para uma outra igreja e a gente ficou sem pastor na igreja. E aquilo me machucou muito, muito. Só que
Lá na minha igreja, para a gente ter culto de adolescentes, os adolescentes tinham que fazer o culto, porque não tinha quem fizesse. Sabe quando você chega aqui e olha, está montado. Olha aí, ó, tudo montado. Se a gente quisesse ter o nosso culto, a gente tinha que montar tudo. E a gente dividia. Eu canto, você dá a mensagem, você guarda as cadeiras, você faz aquilo, você faz aquilo, você faz aquilo. E a gente fazia. E tinha vezes que eu falava, mãe, eu preciso estar na igreja hoje 6 horas, porque tem ensaio. Ela falava, você não posso te levar. E eu pegava minha bicicleta. E eu ia de bicicleta para a igreja. E montava o som inteiro. Eu era o primeiro a chegar. Eu lembro que eu montava o som inteiro. Operava o som, o ensaio inteiro. Todo mundo ia embora, sozinho na igreja. E eu desmontava tudo. E eu guardava tudo. E eu pegava minha bicicleta, ia para casa, chegava em casa meia-noite, 1h da manhã. E 6 horas da manhã eu estava de pé para ir para a escola. E isso era quase todos os dias da semana. Esse musical aqui que eu estava apresentando, eu estava operando o som. E está vendo aquela mesinha na cadeira? Era iluminação. Sabe por quê? Porque não tinha quem fizesse. E eu falei assim, vai ter som e vai ter luz. E durante o musical, eu operava o som e operava a luz ao mesmo tempo. E sabe aquela camisa que eu estou usando? Eu aprendi a fazer arte no computador. Sabe por quê? Porque eu queria fazer uma camisa para a minha juventude. E eu falei assim, a gente está sem pastor, mas a gente precisa ser forte. E eu aprendi a fazer arte. E eu fiz aquela camisa ali, ó. Foi a primeira camisa que eu fiz na minha vida. Feia que dói. Mas sabe por quê? Porque eu escolhi servir aonde eu estivesse. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou melhor que você. As crises que você passa na sua adolescência, eu passei, José passou. Deixa eu te falar. Você não tem desculpa de não servir. Se você não serve, você não serve. Então, escolha fazer como José. Onde você estiver inserido, dá o seu melhor. Eu não trouxe essa foto aí para mostrar que eu sou muito bom. Nossa, Abner, você é incrível. Pelo contrário, você não tem noção das crises que eu tinha nessa fase. Você não tem noção de coisa errada que eu já fiz nessa fase. Mas uma coisa que eu aprendi é, onde Deus me colocou, eu preciso dar o meu melhor ali. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você quer um Mega Space cada vez melhor, venha fazer o Mega Space cada vez melhor. Se você quer ter um pequeno grupo cada vez melhor, faça um pequeno grupo cada vez melhor. Se você quer ter um culto da rede cada vez melhor, faça um culto da rede cada vez melhor. Vai para lá cedo, aprende a fazer as coisas. Abre, eu não sei, aprende. José não sabia ser escravo, José não sabia ser prisioneiro, ele aprendeu. Eu não sabia operar luz, eu não sabia operar som, eu aprendi. Então se você está aí, sentado na cadeira todos os dias, observando as coisas acontecerem, vem fazer parte disso. Na sua idade, escolha ser maduro, escolha ser íntegro, escolha servir com excelência. Porque assim você vai ser um adolescente relevante no seu contexto, na sua casa, na sua igreja, na sua escola. E a história de José continua. Vamos lá, está acabando, prometo. O lema de José era, eu não sei, mas eu aprendo e vou fazer o melhor sempre. Esse era o lema da vida de José. E olha o que acontece. José está lá na cadeia um dia e ele escuta um burburinho. Os presos tudo conversando lá no fundo. Ele chega, o que está acontecendo aqui? Ah, porque o Joãozinho aqui sonhou um negócio e ninguém está entendendo o que ele sonhou. E ele fala, tá, então me conta esse sonho. E o preso fala o seguinte, eu sonhei isso, isso, isso. O outro preso fala, também sonhei. Eu sonhei isso, isso, isso. Depois você pode ler na sua Bíblia. E José fala assim, eu sei o que significa esse sonho. Esse sonho está falando para você, Joãozinho, que daqui a 3 dias você vai morrer. Imagina essa notícia. E para você, ô Pedrinho, é que daqui a 3 dias o faraó vai te observar e vai te contratar de novo para trabalhar no palácio. E depois de 3 dias, o Joãozinho morre. E o Pedrinho vai trabalhar no palácio. Só que antes, José fala com ele assim, Pedrinho, quando você chegar no palácio, lembra de mim. Fala de mim para o faraó. Fala que eu revelei o seu sonho, que eu posso trabalhar com ele também. E aí Pedrinho vai para o palácio. E sabe o que acontece? Pedrinho esquece de José. Pedrinho chega para o faraó e fala, faraó pergunta, Pedrinho, você conhece alguém legal, interessante lá? Não, isso ninguém não. E mais uma vez José é esquecido. Mais uma vez José é abandonado. Mais uma vez José é frustrado. E a Bíblia fala que José fica anos e anos e anos ali dentro. Até que o faraó tem um sonho. E o faraó chama todos os sábios do Egito. Todos os sábios do Egito. E fala assim, vem cá todo mundo, vem cá todo mundo. Eu tive um sonho, eu preciso que alguém decifre esse sonho. Que alguém revele para mim o que esse sonho significa. Só que a Bíblia fala que ninguém conseguiu revelar o sonho de faraó. Até que esse cara, o Pedrinho que estava lá, copeiro, fala assim, eu lembro de um cara lá na prisão. E aí manda chamar José. E aí José chega para faraó e fala, me conta seu sonho. E faraó fala, eu sonhei com isso, com aquilo. Vocês vão ler depois na sua Bíblia. E aí José fala o seguinte, eu sei o que isso significa. Faraó, esse sonho seu significa o seguinte, que aqui no Egito a gente vai passar por um bom tempo agora de fartura. A plantação vai dar muito fruto, os animais vão dar muita carne, vai ser um tempo de muita fartura.
Só que depois desse tempo, a gente vai passar por um tempo de extrema escassez. Nada vai funcionar. Não vai ter comida, não vai ter água. E Faraó fica desesperado e fala, e agora, o que a gente vai fazer? José fala, eu tenho uma ideia. E se a gente economizar agora, fazer uma administração boa no que a gente vai ter com fartura, para que possa sobrar e a gente usar isso no tempo de escassez? E Faraó fala, uau, esse cara é muito inteligente. A partir de agora, José é eleito governador do Egito. Naquela época o Egito era a nação mais poderosa do mundo. Faraó era o cara mais importante do mundo. E agora José se torna o segundo homem mais importante do mundo. Tudo que acontecia no Egito, José era quem governava. E aí passa os 7 anos de fartura. E José faz os cálculos dele lá no Excel. E vamos economizar aqui, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, fazer aquilo. E bum, chega o tempo de escassez. E aí chega o tempo de escassez e José era quem coordenava tudo. José é quem falava assim, olha, para o João vai 2 quilos de arroz, 3 de feijão. Para Maria vai ter... Estava na mão dele, ele fazia o que ele quisesse. E aí a história conta que os irmãos de José começam a passar fome. Aqueles 11 irmãos que venderam ele. E o pai de José chega para os irmãos e fala assim, vai lá no Egito, conversa lá com o pessoal do palácio, porque a gente precisa de comida. E esses 11 irmãos vão até o palácio. Quando eles chegam lá, deixa eu passar aqui que eu tive que dar uma acelerada. Uma vez que José era governador do Egito, Gênesis 41, de 1 a 7, e o encarregado de vender cereais a todos, foi ele em que seus irmãos se dirigiram. Quando chegaram, curvaram-se diante dele, com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram eles, e lhe perguntou com aspreza, de onde vocês vêm? Olha essa parte. E seus irmãos curvaram-se diante dele com o rosto no chão. Pensa no sentimento de José nessa hora. José está sentado numa poltrona. José agora é governador do Egito. Chegam 11 caras e ele olha e fala, são meus irmãos. A Bíblia fala que na hora José reconheceu eles, mas eles não reconheceram José. Provavelmente José estava anos no Egito. Então ele já tinha fisionomia de egípcio, já usava aqueles negócios assim. José foi preso. José ele pode ser apanhado, trabalhou no sol, ele estava muito diferente. E aí os irmãos de José chegam diante dele. E antes de falar qualquer coisa, eles se ajoelham e se curvam diante de José. Pensa no que passou na cabeça de José nessa hora. É isso. O meu sonho era isso. Eu fui vendido como escravo, eu fui injustiçado, eu fui preso, mas agora eu estou entendendo o sonho que eu tive. Imagina a raiva que subiu no José. José deve ter olhado para os irmãos dele e falou assim, é agora. É agora que eu vou descontar a raiva da minha vida inteira em vocês. Deixa eu te falar, qualquer filme de Hollywood, qual que seria o fim dessa história? Vingança. Parte 1 e parte 2. Qualquer livro de história, de ação que você comprar, qual que seria o final dessa história? Vingança. Volume 1 e volume 2. Qualquer série do Netflix, como é que seria o final dessa história? Vingança. Mas olha o que o texto fala que José fez. Antes, aí vocês podem ler depois. Ele é uma série de acontecimentos que acontece. José ele finge que não conhece os irmãos. Ele fala, mas cadê seu pai? Seu pai é vivo? Sim. Aí ele pensa, putz, meu pai está vivo. Eu posso reencontrar meu pai. E ele ele negocia e manda os irmãos voltarem, volta para o Egito de novo. E aí José tem uma série de ações nesse meio termo, tá? Que vocês podem ler depois lá no livro de Gênesis. E aí o texto continua falando o seguinte: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente naquela sala. Isso era quando os irmãos de José já tinham voltado para pedir mais comida, tá? E ele disse aos seus assistentes, saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e eles perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravos no Egito. E a quarta decisão que José tem na adolescência dele é de ser um adolescente que perdoa. Olha o que o texto continua falando. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi a ele quem me fez ser conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio, governador de todo o Egito. Deixa eu te falar uma coisa.
As coisas que acontecem contra você não podem destruir o projeto de Deus para a sua vida. As coisas que aconteceram na vida de José contra José não foram capazes de destruir o projeto que Deus tinha para a vida de José. E José agora está ali como o segundo homem mais importante do mundo. E ele tem a possibilidade de salvar sua família inteira da fome. E o texto fala que José manda buscar o pai e dá o alimento para eles. José tinha tudo para ser um jovem amargurado. Um jovem que só reclamava. Um jovem que falava assim, quer saber? Deus esqueceu de mim, eu vou meter o louco. Você é um jovem que vai dar trabalho. Você é um escravo rebelde. Eu vou ser um prisioneiro rebelde. Mas José escolhe ser o melhor onde ele estava inserido. E por fim, José tem a possibilidade de salvar a vida da família dele, a vida dos irmãos que traíram e venderam ele. E o que eu quero que você guarde hoje? Que para você viver o propósito de Deus para a sua vida, independente das coisas que acontecem na sua vida, você precisa ser um adolescente maduro, um adolescente íntegro, um adolescente que serve com excelência e um adolescente que perdoa. Se você escolher ser um adolescente que tem essas 4 características, nada do que está acontecendo na sua história vai tirar o projeto de Deus da sua vida. Porque as coisas às vezes podem sair do seu controle, mas elas nunca saem do controle de Deus. Às vezes você pode olhar para a sua vida e falar, deu tudo errado. Minha família está um caos, minha escola está um caos, minha vida está um caos. Deixa eu te falar uma coisa, isso não muda nada do projeto de Deus para a sua vida. Nada. Porque nada sai do controle de Deus. E aí José chama os irmãos dele, e a história diz que, através da posição que José estava, ele transformou uma nação inteira. Para a gente refletir e praticar. Deus tem um plano para a sua vida, e Ele está formando Cristo em você. O plano de Deus para a sua vida é transformar a vida o exemplo de Cristo na sua vida. O que Ele quer para a sua vida é que as pessoas olhem para você e falem, eu vejo Jesus Cristo na vida desse cara. Eu vejo Jesus Cristo na vida dessa menina. Segundo ponto. José deixou um legado para a sua nação e para toda a eternidade. Como você tem sido conhecido? Como que você tem sido conhecido na sua escola? Você chegar na sua escola e falar assim, diretora, quem que é o Pedro na escola? Será que ela vai virar e falar assim, Abner, ele é Jesus Cristo aqui dentro? Você chegar para o seu pai e para sua mãe e falar assim, como que é a Maria dentro de casa? Será que eles vão falar assim, Abner, a gente vê Jesus em todas as atitudes dela? Será que a sua fé naquilo que Deus vai fazer na sua vida seria suficiente para te colocar nessa lista de heróis da fé? Ou será que para você qualquer coisinha é motivo de, Deus esqueceu de mim. Deus, ó céus, vou virar ateu, porque Deus não está nem aí para mim. Terceiro ponto. O Senhor é o autor e consumador da sua fé. O que é ser o autor e consumador da sua fé? Ele é o autor. Ele é o início da sua fé. Ele é quem construiu a sua fé. E Ele é o consumador. Ele vai finalizar a sua fé. A Bíblia fala que Ele é o autor e consumador. Ela não fala assim que Ele pode ser, que Ele talvez seja. Não. Ele é. Então, a fé que você tem em Jesus Cristo vai ser consumada por Jesus Cristo. Então, não ande numa corda bamba na sua fé. Agora acredita. Não, agora eu não acredito mais. Aconteceu um negócio muito ruim nos meus pais. Eu não acredito mais em Deus. Meu pai conseguiu um emprego. Vou ter que acreditar em Deus agora. Deixa eu te falar. Ele começou e Ele vai terminar. Independente de quantas coisas você carrega no meio desse trajeto. Abaixe sua cabeça. Deus, obrigado por ser o autor e o consumador da nossa fé. Obrigado porque a fé que a gente tem no Senhor, ela foi inspirada e soprada em nós pelo Senhor. E a nossa oração é que a gente enxergue, Deus, o cuidado e o propósito do Senhor durante toda a trajetória da nossa vida. Que nada do que aconteça na nossa história nos faça duvidar de que as coisas estão no controle do Senhor. Porque como José, que passou por coisas inimagináveis na adolescência deles, a gente quer ser adolescentes, Deus, que
Se a gente tiver que passar por coisas inimagináveis, a nossa fé seja firme no Senhor. Nos ensine, Deus, com o exemplo de vida de José, que traído pelos irmãos, que esquecido pelos pais, que injustiçado, Deus, pela esposa de Potifar e por Potifar, que injustiçado pelo copeiro, escolheu ser um adolescente que servia e dava o seu melhor onde ele estivesse. Que o Senhor não nos deixe de fora daquilo que o Senhor tem feito no mundo. Que a gente tenha vontade e o desejo do nosso coração seja fazer parte do movimento do Senhor na terra. Que a gente entenda, Deus, que a gente precisa se levantar e ser adolescentes protagonistas das histórias que a gente está vivendo. Que a gente tem que parar de ser influenciados e ser influenciadores onde a gente está. E que as pessoas vejam Jesus Cristo na nossa vida através disso. Essa oração que a gente faz. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça disso. Esqueça que você não tem o controle da sua história. Mas Jesus Cristo é o autor da sua história. E nada foge do controle dele. Bom?